Boa, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje à noite, que vai tratar do relatório de extermínio de adolescentes no Brasil e também apresentar a campanha sobre letalidade. Maria Ribeiro. Boa noite a todos e todas, sejam todas e todas bem-vindas, né? Como Graça já colocou, o nosso objetivo é apresentar o relatório e também apresentar a campanha, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, né? Com a questão do extermínio de crianças e adolescentes de toda e qualquer idade. E aí, nessa abertura aqui, a gente quer chamar um pouco a atenção para a gente analisar um pouco essa situação de violência que tem ocorrido a nível de Brasil, e aí a gente chamar também a atenção para esse último caso que nós estamos acompanhando, né? E a ANSED repudia, né, toda forma de violência praticada contra criança e adolescente, né, e que ultimamente a gente tem visualizado essas formas de violência em todos os estados do nosso país, apesar de termos o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normativas que garantem o direito à vida a todas as crianças e adolescentes, muitas crianças e adolescentes têm tido suas vidas ceifadas, né? E aí a gente percebe quem são as crianças e adolescentes e os jovens que estão morrendo, né? São os filhos e filhas da classe trabalhadora, são crianças negras que nem eu, né? Que nem nós, a grande maioria do povo brasileiro. Então é preciso que a gente tenha um olhar especial para essa população que está morrendo à margem de todos os direitos que são garantidos. E a gente quer, nesse momento, chamar Emily e Rebeca, que foram as duas crianças que foram assassinadas essa semana, né? Dizer que a ANSED está acompanhando, né, esses casos de violência e outros, né, através do GT de letalidade, que inclusive foi o GT que trabalhou, né? São 3 ou 4 centros de defesa que estão juntos, trabalharam com a ANSED essa pesquisa e essa campanha que nós estamos lançando hoje. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live, aproveitem para perguntar também, a coordenação está aqui participando desse momento com todos vocês. Então, quem quiser fazer seus registros, vai fazendo lá no chat, né? Então, a gente vai apresentar o relatório, né, que fala o estudo que tem como finalidade dar visibilidade e analisar os dados de homicídios de adolescentes no Brasil, com vistas a denunciar as violações de direitos de crianças e adolescentes, sobretudo o extermínio da juventude negra, da qual a Maria já muito bem colocou, né? Eu passaria a palavra para Patrícia e Mariana para se apresentarem, e depois vocês apresentam o relatório. Sejam muito bem-vindas e boa sorte, né? Boa noite a todos e todas. Eu sou Patrícia Costa, estou assistente social do SEDECA-RJ e, com grande prazer, né, compus a equipe do GT, que discutiu o assunto da letalidade de adolescentes, crianças e jovens no Brasil, e integramos a pesquisa que vai ser apresentada a seguir.
Bom, boa noite a todas e todos e todes. Meu nome é Mariana, eu estou como psicóloga, né, e assessora do SEDECA Glória Divone, do Tocantins, e aí eu também participei, né, desse GT, fazendo aí a pesquisa que a gente vai poder apresentar e compartilhar as informações com vocês. E aí é importante, né, que todos vocês estejam atentos, porque esses dados, né, eles vão dialogar com aquilo que é a nossa realidade e a possibilidade também da gente poder construir novas ações para ter um enfrentamento aí, né, junto com essa campanha dessa situação que tem matado, né, crianças, adolescentes e jovens no país. Bom, eu vou iniciar aqui, né, a apresentação, e aí eu vou colocar aqui os slides para vocês também que estão participando da live poder ir visualizando também essas informações, né. Então, como eu tinha falado, essa pesquisa, ela teve com o nome de homicídios de crianças e adolescentes e jovens no Brasil. Ela foi elaborada, né, por 3 SEDECAs, que é o SEDECA do Rio de Janeiro, o SEDECA do Tocantins e o SEDECA do Ceará. E aí, para a gente poder elaborar esses dados, né, e esse relatório, a gente teve 2 fontes, né, a gente fez uma pesquisa que é o que a gente vai chamar de qualitativa, né, que ela vai ter um olhar do ponto de vista dos números, né, de tentar quantificar como que é que essas violências e esses homicídios, eles têm acontecido no Brasil, mas também pensar, né, de como que essas violências elas têm acontecido, para que a gente possa compreender também e pensar ações nesse sentido. E aí eu vou contar um pouco, né, sobre esses dados em especiais, os quais eles estavam em dois relatórios grandes, né, que eles trazem para a gente aí essa situação dos homicídios no Tocantins, que é, no Brasil, né, que é o Atlas da Violência de 2019 e de 2020, e o Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2019. Esses 2 relatórios, né, um vai ser do Fórum Nacional de Segurança Pública, e o outro que é do IPEA, né, e aí a gente teve um outro momento também, que a gente fez uma pesquisa, que a gente foi levantando ali as informações que estavam nos clippings, né, então a gente foi levantando as notícias que estavam indexadas no Google, a partir de todos os estados brasileiros, né, no período de janeiro de 2019 a 2020. E aí, a partir disso, a gente foi observando, né, como que era tratar dessas informações das mortes, né, de jovens no Brasil. E aí, a Patrícia vai contar um pouco para a gente sobre essas informações. Eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre essas informações que estavam no relatório, e aí a Patrícia vai compartilhar um pouco com vocês as informações que a gente conseguiu sistematizar a partir desse levantamento da clipagem. Bom, então acho que no primeiro momento é importante salientar, né, que os homicídios ele tem sido, né, a principal causa de morte de jovens, né, e pensando na juventude a partir da idade da ONU, né, que é de 15 a 29 anos. E ao mesmo tempo, né, nesses relatórios eles vão mencionar que no ano de 2018 a gente teve 30.873 jovens que foram mortos, né, por causa do homicídio, o que representaria, então, 53,3% do total de homicídios no país. Então, é importante a gente observar, né, que esses homicídios, ele, além de ser a principal morte, né, de jovens, é também a principal morte quando a gente observa o total de homicídios também no país, né, tendo, então, no ano de 2018, uma taxa de 60,4 para cada 100 mil jovens, eles, então, foram mortos e assassinados, né. E aí, aqui, eu vou mostrando uma tabela e tal para vocês, para a gente poder observar exatamente isso que eu vinha dizendo anteriormente, né, como que esses homicídios, nos últimos 38 anos, né, eles vêm ocorrendo, e aí eu acho que é importante a gente observar que há um aumento, né, no crescimento aí desses homicídios. A gente vai ver em alguns momentos um apresentamento do decréscimo, mas nos anos, a partir dos anos de 2012 a 2017, né, a gente tem observado aí uma crescente em relação aos homicídios,
E aí a gente observa esse mesmo movimento, né, crescente, e em alguns momentos ele faz um movimento, né, que é o homicídio por arma de fogo, que eu acho que depois a Patrícia também vai contribuir com a gente, que vai ser uma das principais, dos principais instrumentos que tem assassinado jovens e adolescentes no país. Bom, e aí, nessa tabela aqui, ela vai trazendo uma informação que é importante para a gente, que você está dando para todo mundo enxergar, mas é o seguinte, né? A partir das taxas em que a gente foi observando sobre esses homicídios, né, com crianças, adolescentes e jovens no país, a gente foi observando que antes, né, de ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa porcentagem, né, de que jovens, crianças e adolescentes morriam, eram assassinadas no país, elas tinham uma taxa, né, de 0 a 9 anos de 36,2%, de 10 a 14 anos de 134,9%, de 15 a 19 de 139,9%, e aí a gente foi observando que depois, né, que a gente tem, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa taxa há um decréscimo, né, e aí vai variar ali, a partir da faixa etária, né, mas a gente vai ter um decréscimo entre 1,4% até 4,9%, né, de que vão diminuir, então, essa taxa de homicídio. E aí a gente tem um outro decréscimo, né, que acontece após o Estatuto do Desarmamento. Mas é importante a gente observar, né, que nos últimos anos a gente teve uma modificação aí na legislação em relação à possibilidade das pessoas portarem, né, arma de fogo, e aí a gente tem observado também, né, eu acho que a Patrícia vai poder evidenciar um pouco melhor, então, nessa clipagem, que são dos últimos anos, o aumento, né, desses homicídios com crianças e adolescentes. E aí isso faz com que a gente possa refletir também, né, sobre a questão de como que as legislações, ainda que elas não impactem, não implementem todas as políticas públicas, né, e garanta vida a todas as pessoas, mas elas promovem, então, né, uma mudança no comportamento da sociedade, né, fazendo com que, mesmo que a gente observe, né, que hoje, né, com 30 anos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda não conseguiu garantir todos os direitos de crianças e adolescentes, e a gente tem, né, no último final de semana, notícias, né, sobre mortes de crianças e adolescentes, né, ainda assim, né, tem sido uma legislação que tem possibilitado a diminuição, né, dessa realidade na vida de diversas crianças e adolescentes no país. Bom, e aí aqui nesse gráfico, né, ele vem trazendo, então, esse aumento, né, esse aumento da taxa de homicídio que aconteceu no país, né, e aí a gente observa que no ano de 2017 tem uma crescente, né, em 2018 ela decresce um pouco, voltando para uma média que tem ocorrido nos últimos anos, né, de 60% da população, né, a cada 100%. E aí aqui vem trazendo, né, uma taxa de homicídios de jovens, né, por grupo de 100 mil habitantes. E aí é importante a gente observar, né, que a gente vai ter 16 estados que eles vão estar com uma taxa maior do que a nossa taxa a nível do Brasil, né, que é de 60,4, mas a gente vai ter 16 estados numa realidade, né, bem diferente disso, o que quer dizer que é maior, né, do que os nossos próprios 27 estados, né, essa quantidade. E aí é importante apontar também que dentro desses 16 estados, a gente vai ter estados de todas as regiões, né, acima da taxa do Brasil. Sendo que o primeiro, né, com uma taxa de maior homicídio, né, por jovens no país vai ser em Roraima, né, com 142,5% nessa taxa. E aí a gente observa também que essa realidade, né, ainda que ela permaneça, né, ainda com os 16 estados, os mesmos estados nessa mesma
vai ter uma variação ali entre os estados, mas a gente vai observar a maior parte, quase todos os mesmos estados que estavam anteriormente, né, como essa taxa de homicídios de jovens, essa taxa ela continua sendo muito alta com os homens, né, ou então com os jovens e adolescentes do sexo masculino. E aí é importante a gente observar que essa taxa ela aumenta, né? Tanto a nível do país, né? Que ela vai de 60,4 para 112,4, né? Então ela quase dobra a taxa, e isso também vai acontecendo nos demais estados, né? Então Roraima, que era o nosso primeiro estado, ele passa de 142, né, para 258,3 essa taxa. E aí isso é importante a gente observar, porque a gente tem tido, né, uma quantidade muito grande de morte, tanto de homens quanto de mulheres, né, por diversos contextos, mas como que o homicídio, né, ele impacta diretamente, né, na vida dos homens. E aí isso quer dizer também de como que é essa vida, né, do mundo externo, né, ela também não garante a proteção, né, mesmo que a gente fale, né, de todas as violações que ainda acontecem com as mulheres. E aí é importante a gente observar que esse gráfico ele vem trazendo aqui para a gente também, né, que esse gráfico ele tem a intenção de mostrar para a gente, né, aquilo que são das vítimas de homicídio doloso, ou seja, né, que não tiveram uma culpa ou a intenção de matar, né? A gente vai estar nesses gráficos que estão na cor amarela, né? E as vítimas de intervenção policial fatais na cor azul. E aí a gente pode observar que nas taxas referentes às idades, né, que vão marcar ali na infância e na adolescência, em especial na adolescência e na juventude, eles têm uma taxa muito alta, né, que essa intervenção policial, ela tem matado essas crianças, adolescentes e jovens, né, e ao mesmo tempo que essa taxa, ela vai diminuindo, né, com o passar dos anos. Então isso evidencia também para a gente, né, como que, além da gente fazer com que as crianças e adolescentes desse país, eles não tenham voz, né, sejam objetificados muitas vezes, né, com o que a gente vai chamar do adultocentrismo, a gente também criminaliza e mata, né, esses adolescentes e esses jovens. Entender, né, também, eu acho que aqui marca bastante o quanto tem sido... Não é por nada, né, que esses jovens e adolescentes, eles têm morrido por acidentes e tal, mas que é uma própria política, que é o que a gente vai chamar de necropolítica, né, que é uma política de morte, né, que é com a intenção mesmo de matar essas crianças e adolescentes. E aí a gente observa, aí nesse gráfico aqui ele vai mostrar em relação à idade, né, de qual que é a taxa que morre com maior frequência, né, então por intervenções policiais, e a gente vai ter uma taxa maior, né, com a idade de 20 anos, mas que essa taxa, ela começa a ficar muito alta, né, entre os 17 a 23 anos, né. E aí é importante a gente observar que, além dessa questão da idade, né, quem são, a gente também vem mostrando em relação à raça e cor, né, das pessoas as quais elas têm morrido por intervenção policial, que tem sido, em sua majoritariamente, né, a população negra, com 75,4%. E aí eu acho que é importante a gente observar que isso, né, tanto parte dessa necropolítica, ela é também racista, né, no sentido de que ela mata com maior frequência, né, a população negra, e aí é importante a gente observar também, né, que aqui a gente até não trouxe um gráfico com essa informação, mas quando a gente observa a questão da escolarização dessas pessoas que estão morrendo, a gente vai observar que cerca de 81,5% elas tiveram a possibilidade de estudar só até o ensino fundamental, né? Então, tem uma baixa escolarização, né, que daí a gente pode observar também sobre essa outra forma de garantia que ela não está sendo viabilizada.
Bom, então vou passar aqui a fala também para a Patrícia, né, para ela poder ir contribuindo com a gente a partir dessas informações que são mais recentes, né, e também que foi feita por meio dessa clipagem. Então, Patrícia, seja... acho que eu já tinha comentado aqui também, né, sobre a questão da morte na população masculina, né, que é o maior número de intervenção policial também. Então, Patrícia, contribua, né, conosco, né, com todas essas informações que a gente também obteve aí por meio desse levantamento de informações. Obrigada, Mariana. E esse levantamento de informações feito através da clipagem das matérias e das reportagens indexadas no Google, ele contribui, ele soma, acrescenta com os dados que foram consolidados pelos mecanismos oficiais e apresentados agora pela Mariana. Conforme já foi observado pela colega, né, a região Nordeste concentra o maior quantitativo de matérias jornalísticas. Nós fizemos alguns gráficos, foram 6 gráficos. O primeiro gráfico apresenta os dados nacionais, né? E aí a gente também regionalizou as informações para facilitar a compreensão de todos que vão ter acesso à pesquisa. Num primeiro momento, nós separamos 436 reportagens que apresentaram 501 casos de homicídios de crianças, adolescentes e jovens em todo o território nacional, que ocorreram em 220 municípios diferentes. Essas análises elas foram feitas através das informações apresentadas pelas reportagens e, principalmente, uma análise qualitativa da narrativa que foi apresentada pelos mecanismos de comunicação. Esse slide apresenta alguns gráficos, eu não sei se vocês estão conseguindo observar, mas mostra, do lado esquerdo, aparece para mim, o mapa do Brasil. Conforme esses círculos vão ficando maiores, significa que os casos estão concentrados nesta região. E nós temos uma concentração de casos na região Nordeste e, em seguida, na região Sudeste. Lembrando que a concentração de casos que são expostos na mídia. E essa pesquisa, ela apresenta tanto o que a mídia expõe, como a forma como a população recebe essas informações. Por isso que ela é tão importante de ser atrelada à pesquisa referente aos mecanismos oficiais, porque a gente consegue compreender como que as pessoas estão visualizando a questão dos homicídios na adolescência e como as informações estão sendo passadas. Aqui nós temos uma situação que ela é predominante em todo o território nacional. Quase 60% dos casos de homicídios de adolescentes, crianças e jovens possuem autoria desconhecida. Como nós já imaginávamos, né, já foi apresentado pela Mariana, existe um grande quantitativo de homicídios que não possui solução no país, especificamente quando acontece com crianças, adolescentes e jovens também. Então, nós temos mais de 80% dos homicídios são cometidos com adolescentes do sexo masculino. E no caso das reportagens, há uma grande parte das reportagens que não apresenta o indicativo de cor e etnia. A faixa etária de maior risco para ser assassinado é de 17 anos, seguida pela faixa etária de 16 anos. E a maior parte das lesões que ocasionam o assassinato, o homicídio desses adolescentes, é por arma de fogo. Pode passar, por favor. Aqui, esse gráfico aponta para a região centro-oeste. Na região centro-oeste, nós temos uma questão importante de ser ressaltada. A grande maioria, mais do que nos outros lugares do país,
não apresentam o registro de etnia. Foram reportados 56 casos através de reportagens na região centro-oeste e a maioria deles concentrados no ano de 2019. Eu não sei se, acho que já foi falado, que nós utilizamos reportagens do período de janeiro de 2019 até julho de 2020. Com relação ao sexo, ao gênero, né, dos adolescentes assassinados na região centro-oeste, predominantemente do sexo masculino, seguindo aí a linha do que acontece no restante do país. E existe uma parcela significativa de autoria desconhecida dos homicídios, quase 50%, mas também há uma predominância, uma importância, né, de homicídios por organizações criminosas. E esse detalhamento é feito nas reportagens de uma forma, com relação à região centro-oeste, nós podemos observar que foi feito de uma forma bem contundente. Quando não há autoria, não há identificação da autoria do homicídio, e quando há a identificação da autoria por organizações criminosas. Na região centro-oeste não aparece nas reportagens, aparece muito pouco situações que foram por autoridades policiais. A faixa etária, seguindo também a mesma linha de todo o território nacional, de maior incidência, é entre 16 e 17 anos. Pode passar. Esse gráfico retrata, né, a região Nordeste. A região Nordeste foi a região que apresentou o maior número de casos através de reportagens em todo o território nacional. E aí, a partir das nossas considerações, da nossa análise da situação, gostaríamos de trazer aqui um questionamento, né? Por que alguns territórios apresentam mais reportagens sobre os homicídios de adolescentes, mesmo que os números, os índices, sejam semelhantes? Por que alguns apresentam mais e outros menos, né? Com relação à região Nordeste, nós observamos que também a predominância é do sexo masculino, autoria desconhecida, maior parte, quase mais de 60%, e o registro também da cor e etnia quase não foi realizado. Uma massa das lesões, a maior parte das lesões foi feita por arma de fogo. E os registros na região Nordeste são majoritariamente no ano de 2020. No ano de 2019 já havia um grande quantitativo de registros de homicídios de adolescentes, mas no ano de 2020 houve um quantitativo maior. Com relação ao sexo das vítimas, na região Nordeste, existe um quantitativo de quase 17%, aproximadamente 17% de meninas foram assassinadas, e a partir da análise das narrativas, há a observação de que nessa região, em especial, há uma crueldade, né? As meninas, adolescentes, em sua maioria, são assassinadas com requintes de crueldade. Os registros são, quando os homicídios são de adolescentes do sexo masculino, há uma lesão. Então, geralmente, nas reportagens aparece adolescente assassinado por lesão por arma de fogo. Quando há os homicídios de meninas, são, em média, 3 lesões. As meninas são torturadas, muito torturadas, violentadas, muitas vezes estupradas até serem mortas. E na região Nordeste há uma relação muito forte, né, dos homicídios das meninas relacionados ligados ao relacionamento que elas apresentam. Existe uma forte intenção de ferir, de atacar o companheiro dessas adolescentes, que
às vezes, não em todas as vezes, mas muitas vezes é ligado a organizações criminosas. Então, há vários registros de reportagens que apresentam as meninas como sendo vítimas de lesões com requintes de crueldade. É muito importante a gente reforçar isso, porque nossas meninas, nossas adolescentes estão sendo mortas, mesmo que elas sejam mortas em números absolutos em menor quantitativo do que os adolescentes, elas também estão sendo mortas e sendo mortas com requintes de crueldade. Outro dado, né, que nos chama a atenção com relação à região Nordeste é que a gente precisa pensar, né, na forma como essas reportagens são apresentadas. Muitas vezes não há a preservação da memória desses adolescentes e dessas adolescentes que são assassinados. Existe muito registro do crime, do fato, da situação, e não da pessoa, da vítima. Essa é uma observação importante. Pode passar, por favor. A região norte, né, é um território. A região norte é o território que tem a maior extensão geográfica no nosso país. No entanto, ela tem uma baixa densidade populacional. E é impressionante, né, proporcionalmente, como as reportagens na região norte são apresentadas à mídia. No caso dessa região, o estado do Pará apresenta um número significativo de reportagens referentes a homicídios de adolescentes e também apresenta uma quantidade de homicídios de meninas significativa. Seguindo a lógica do restante do país, a maior parte dos homicídios tem autoria desconhecida, porém, nesta região, em especial, há uma peculiaridade. Nas reportagens aparece muito o tipo de crime, né? 2 homens armados passam na rua e atiram na direção de um grupo de adolescentes. Então, grande parte dos homicídios de adolescentes ocorridos na região norte são nesse formato de prática, né? A maioria das lesões também são por arma de fogo. E um outro dado que nos chama a atenção é que no ano de 2019 o quantitativo foi maior, mas como nós recebemos até julho, né, nós recolhemos informações até julho de 2020, o número já estava quase alcançando o quantitativo do ano anterior, de 2019. Então, mesmo em período de pandemia, muitos de nossos adolescentes, de nossas crianças, ainda estão sendo assassinados, estão sendo exterminados. Aqui, há também, seguindo a lógica do restante do território nacional, da dificuldade do registro da etnia desses adolescentes, e a faixa etária de maior concentração dos homicídios é de 17 anos, seguida também por 16 anos. Pode passar, por favor. Aqui nós chegamos na região sudeste, né? Eu faço parte da equipe do SEDECA Rio de Janeiro, estamos situados aqui na região sudeste, e algo, por ser moradora do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, nascido aqui, algo que nos chama muito a atenção é a quantidade de reportagens que são apresentadas na região sudeste. Considerando o grande quantitativo de casos de crianças, adolescentes e jovens que são assassinados aqui na região sudeste, o número de reportagens é pequeno. Foram reportadas apenas 91 matérias no período de janeiro a julho de 2020, concentrando um número maior em 2019. Aqui no Rio de Janeiro,
há uma peculiaridade, não só no Rio de Janeiro, como na região sudeste, né? Que a autoria dos homicídios por autoridades policiais é maior proporcionalmente do que em todo o território nacional. Aqui no Rio de Janeiro, na região sudeste também, há uma massiva, né, muito maior o homicídio de adolescentes do sexo masculino do que do sexo feminino. Proporcionalmente, aqui na região sudeste, meninas têm menos reportagens, né, são menos assassinadas do que meninos. Existe uma predominância também da lesão por arma de fogo, mas muito maior do que nas outras regiões. Aqui no Rio, na região sudeste, beira os 90%. Então, nós, como já foi citado pela Mariana, há uma circulação de armas de fogo muito grande. E aqui na região sudeste isso está muito presente, quando a gente observa as lesões, a forma como os adolescentes são assassinados. Há um pequeno diferencial com relação à faixa etária de maior incidência. Na região sudeste, a faixa etária de 16 anos é a mais perigosa para que um adolescente negro viva, mas existe também um registro maior da etnia desses adolescentes. Pode passar. Esse é o gráfico que apresenta os dados da região sul. Na região sul, mais do que nas outras regiões do país, a autoria dos homicídios é desconhecida. Pela reportagem, não há registros da autoria. E, proporcionalmente, tanto a região sul quanto a região norte têm um quantitativo similar de homicídios de meninas, com um diferencial, que é a narrativa. Na região sul, principalmente quando o perfil dessas meninas é de adolescentes brancas ou não negras, há é dada uma importância à preservação da memória dessas meninas. As reportagens falam da história, falam da família, dão voz às famílias, o que não acontece nas demais regiões e nem não acontece com tanta frequência nas demais regiões, e quando acontece, é muito espetacularizando o fato. As fotos são do crime propriamente dito, as fotos são do momento do homicídio, e a história desses meninos e dessas meninas é totalmente apagada. Então, eu gostaria de chamar a atenção para a importância da preservação da memória dos nossos meninos e meninas que estão sendo assassinados. Gostaria, inclusive, de reforçar, como já foi dito no início da abertura, nós vivemos agora, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma situação muito recente, que aconteceu o homicídio de 2 meninas de 4 e 7 anos, Emily e Rebeca, e é muito importante que nós não deixemos que a memória dessas crianças seja apagada, e nem que elas sejam assassinadas novamente, porque quando nós olhamos as reportagens, é como se houvesse um esforço muito grande para justificar o assassinato dessas crianças e desses adolescentes. A reportagem indica, muitas vezes, que as crianças e adolescentes estavam no lugar errado, na hora errada, ou quando havia algum registro de envolvimento com ato infracional prévio, há uma legitimação desse homicídio. É como se esses adolescentes que já tiveram alguma questão com a lei, algum conflito com a lei, merecessem morrer. Então, é muito importante que a gente observe, né, e lute pela manutenção e pela preservação da memória, das histórias de vida das nossas crianças e adolescentes que estão sendo exterminados no nosso país. Para concluir esse gráfico, na região sul, é a região que tem menos registro de etnia. É a região que
mais de 80% das reportagens não apresenta a etnia desses adolescentes. E com relação à faixa etária, também segue a mesma linha, né? A faixa etária de maior risco para esses adolescentes é entre 17 e 16 anos. Pode passar, por favor. Então, como a Mariana já havia apresentado na consolidação oficial dos dados do Anuário de Segurança, do Atlas da Violência, é muito importante que a gente pense e discuta qual o perfil, né, qual o rosto que tem as crianças, adolescentes e jovens assassinados no nosso país. São, em sua maioria, negros, moradores de regiões periféricas, crianças e adolescentes que moram em regiões que são, na maioria das vezes, dominadas por organizações criminosas. E é importante que a gente pense, né, que essas crianças e esses adolescentes, eles estão em um espaço totalmente vulnerável, privados de políticas públicas, privados de muitos direitos, principalmente no contexto que nós estamos inseridos, onde há o desmonte das políticas públicas, o desmonte do Estado democrático de direito. Então, nós precisamos reforçar a importância da proteção, e esse espaço aqui que nós estamos, essa pesquisa, contribuiu muito para trazer à luz, para visibilizar esses dados, essas informações, que mesmo num contexto que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente observa que há um grande desrespeito ao direito à vida das nossas crianças e adolescentes. Gostaria de passar, né, a palavra para o próximo momento, agradecer, né, as colegas, a colega Bárbara, que também participou da confecção da pesquisa, a Carla, assim como a Mariana. Obrigada, Patrícia e Mariana, pela apresentação. O desafio está posto, né? A gente que lida no dia a dia, são muitos desafios, e esse é um deles, né? Todos os SEDECAs espalhados da nossa rede, a sede, tem esse desafio pela frente. A gente temos que estar cada dia mais fortes para a gente enfrentar, né, essa barbárie, que nós não suportamos mais esse tipo de coisa, né? Que faço isso com nossas crianças, os nossos jovens, espalhados por aí afora, sendo mortos numa forma tão cruel como essa que a gente vê, né, no dia a dia. Então, a gente agradece e logo mais, daqui a pouco, vocês retornam para o debate. A ANSED, Associação Nacional do Centro de Defesa, quer recepcionar também os adolescentes Cipriano e Tayane, que estão daqui a pouco conosco. Pronto, Tayane e Adriano, se quiserem, pode se apresentar. É uma honra muito grande para nós contar com vocês nessa noite, nesse debate, e tão importante, né, trazer a voz desses jovens, né, e também traz toda uma energia positiva, né, de que haja um futuro diferente, e vocês, junto com a gente, só têm a nos fortalecer para a gente continuar nessa luta tão desafiadora. Vocês podem se apresentar. Boa noite a todas e a todas. Meu nome é Tayane Freitas, eu tenho 18 anos, moro na comunidade da Palmeirinha, zona norte do Rio de Janeiro. Sou uma das jovens associadas do SEDECA, sou co-criadora do projeto sociocultural Eu Vivo Favela,
e também participo de algumas outras instituições que atuam com adolescentes e jovens. Queria enfatizar a importância de estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema, que é um tema super importante, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Adriano Cipriano, mas particularmente eu prefiro Cipriano, porque é um nome que foi deixado pela minha avó, que foi negra e morreu batalhando, então eu tenho orgulho de usar esse nome. Eu participo do projeto Segundo Sol, do SEDECA, somos dos jovens associados do SEDECA. Participo também do projeto que a Tayane ajudou a criar, que é o Vivo Favela. E também queria enfatizar a importância de estar participando e ter uma voz presente, ativa e representativa aqui nesse debate e nessa live, porque é uma chance muito boa para a gente ter a oportunidade de falar sobre as coisas que vêm acontecendo e que a gente vem perdendo amigos ou jovens e que algum dia pode ser a gente. Então, eu agradeço pela oportunidade. A gente aqui agradece. E daqui a pouco vocês também retornam para o debate, dar continuidade, né? Então, lembrando que as pessoas, o público que estiver nos assistindo, a gente agradece até aqui e vamos continuar, não é, ainda. Vocês podem fazer os registros aí, inclusive colocando de onde são, né? Para poder identificar quem está conosco, é muito importante. Paulo, coloca aí na tela para os registros das informações da ANSED, quem quiser. Bom, acho que houve algum probleminha, era para colocar os endereços, sim, pronto, isso aí. Quem quiser entrar em contato com a ANSED, está aí na tela os nossos contatos, né? É isso aí. Muito obrigada aí, Paulo. Vamos continuar. Agora nós vamos falar agora, vai ser apresentado a campanha, né? Que Maria já falou até um pouco lá no início, né, da importância desse tanto do relatório como da campanha, né, que a gente trabalhou bastante, e aqui eu também quero fazer um registro que esse grupo de trabalho, que a gente chama de GT Letalidade, também participaram, né, desse estudo, o SEDECA Marco Passerini, do Maranhão, o SEDECA Emaús, do Pará, o Projeto Legal e o SEDECA Ceará. Então, era uma equipe que faz parte desse GT de letalidade. Bom, a campanha, que nós já falamos algumas coisas, a ANSED, com essa preocupação, né, comprometida com os direitos humanos de crianças e adolescentes e com justiça social para a população infantil e juvenil, após reflexões com os associados, resolveu colocar essa campanha no ar, chamando a atenção, né, da sociedade. Nós que compomos essa rede de centros de defesa, permaneceremos atuando na defesa irrestrita dos direitos humanos de crianças e adolescentes, cumprindo nossa missão intransigente a quaisquer forma de violações praticadas contra o nosso público infantil e juvenil. Né? É a questão dos desafios que temos pela frente, né? Então, para apresentar a campanha, Djalma, o nosso membro também da coordenação, né, colegiado da ANSED, eu aqui representando o SEDECA Zumbi dos Palmares, Maria, o SEDECA Marcos Passerini e Djalma, o
Centro de Defesa Interlagos, de São Paulo, né, que compomos essa coordenação, nossos companheiros, companheira, que a gente sempre está junto, e com todos os SEDECs que também contribuem para que a gente prossiga com a nossa caminhada, que não é fácil, né? Então, Djalma, passo para ti a palavra agora para fazer a apresentação da campanha. Olá, boa noite de novo a todas e todos. Nós iniciamos esta live com uma lembrança homenagiosa às 2 crianças assassinadas no último domingo no Rio de Janeiro. E por ironia do destino, por tragédia do destino, nas vésperas da gente fazer o lançamento dessa campanha, essa discussão nacional a respeito da letalidade que envolve adolescentes, crianças e jovens neste país. E nós vamos continuar ao longo de todo o período, trazendo à lembrança toda esta juventude, esta adolescência, essas infâncias que a gente, na nossa rede, também na rede das parcerias, enfrenta cotidianamente pelo país afora. Paulo, passa aí para nós. Eu queria também dizer a vocês e a todas e a todos que estão nos ouvindo e participando aqui, colocar um material desse no ar, em um período onde a ferramenta principal de trabalho é virtual, não é também tarefa fácil. Daí o esforço do grupo de trabalho, né, que Graça acabou de ler o nome dos centros de defesa que participaram, que estão presentes nesse grupo de trabalho, teve, e todos nós tivemos, para poder produzir, dar conta das reuniões, tirar as dúvidas, colocar o conteúdo que a rede gostaria que viesse para o ar, e não foi fácil. Possa ser, e toda a campanha ela é imperfeita, né, e sobretudo quando estamos debatendo a morte. Então, está aqui para a gente discutir nos próximos meses, debater nos próximos meses o conteúdo desta provocação, desta campanha. É uma denúncia, entendeu, que a ANSED traz nacionalmente e internacionalmente contra a chacina, contra o extermínio, e eu diria mais, contra o genocídio, né, de crianças e adolescentes, sobretudo os negros, pobres e periféricos desta cidade. Então, as peças que nós vamos mostrar agora, nós vamos utilizar ao longo de algum período de 6 meses, depois a gente avalia se a gente continua com um outro formato ou não. Essa rede aqui, ela é mutante, ela se reelabora e se reinventa todos os dias. Aí, eu só tá pequenininho, Paulo, talvez se tivesse como aumentar um pouquinho, que nem meus óculos não dão conta ainda de ler a fonte que está aí, Paulo. Está me ouvindo? Tem como aumentar a fonte, Paulo? Paulo, está muito pequena, não é a letra? Isso, está muito pequenininha e não dá nem para eu ler daqui. Só aqui bem pertinho para ver se enxergo, mas... Vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui no que eu tenho no computador e vocês vão passando aí, tá bem? Alô? Eita, sim. Paulo? Ele está tentando. Está tentando, né? Bem, esse primeiro card, ele traz justamente o contexto da campanha, e que nós estamos chamando de Campanha Nacional de Enfrentamento aos Homicídios de Adolescentes e Jovens. A Campanha Nacional de Enfrentamento aos Homicídios de Adolescentes e Jovens foi desenvolvida a partir do estudo elaborado pela Associação Nacional dos Centros de Defesa, ANSED, seção DCI Brasil, que tem como finalidade dar visibilidade e analisar os dados de homicídio de adolescente no Brasil, com vistas a denunciar as violações de direitos de criança e adolescente, sobretudo o extermínio da juventude negra. Próximo.
É porque a nossa técnica está com dificuldade de colocar aí na tela, né? Então, vou ler aqui para vocês, depois a gente vai passando os cards para mostrar. Visto isso, foram criados cards a partir dos dados levantados pela ANSET. Vocês viram os dados agora apresentados no relatório, um relatório que está à disposição de toda a rede, também de todos os parceiros e parceiras que queiram trabalhar, que queiram debater, que queiram discutir no seu território, na sua realidade, está à disposição. Nós vamos disponibilizar aqui o link aqui na live, mas também pode entrar nos canais da ANSED e solicitar essas informações. A campanha busca, de forma contundente, trazer à sociedade um lado do Brasil que passa despercebido, seja pela mídia, seja pela própria sociedade, que parece não ver ou não querer ver a violência homicida que ameaça os adolescentes e jovens nas periferias das cidades brasileiras. O recorte busca dar uma identidade a estas vítimas que têm entre si pobreza, falta de oportunidade, abandono pelo Estado. São cards que remetem ao luto e identifica com precisão quem são essas vítimas. Ok. Primeiro card. Vocês vão encontrar lá, não quero ser alvo, que é uma proposta de discussão e de debate. Né? Esse card traz o mapa do Brasil, com uma parte do rosto de um adolescente, e no meio do mapa do Brasil, aquele desenho do alvo bélico que geralmente se tem. E a proposta é justamente discutir quem ou quais são os alvos do extermínio e da letalidade de adolescentes e crianças neste país. Na sequência... Está colocando na tela. Agora pode passar que eu já estou no segundo card. Aí. Não, o próximo. Esse é o primeiro que acabei de falar com vocês. Né? Não quero ser alvo. Próximo. Próximo. Esse é o segundo. É o perfil de quem morre, né, do alvo em si, preto, pobre e periférico, em geral, a grande maioria se trata disso, desse perfil. Próximo. A maioria dos jovens mortos tinha baixa escolaridade, esse é um dado educacional. Próximo. Aumenta o número de jovens, de meninas mortas por facções. Esse é um outro dado que a pesquisa, ainda há pouco, a Patrícia e a Mariana, elas trouxeram e contextualizaram muito bem para todos nós que estamos aqui. Próximo. Um outro dado da estatística é dos 75,4% dos jovens mortos por intervenção policial são negros. Próximo, Paulo. Um outro dado e um outro card. A maioria das mortes de jovens e adolescentes foram cometidas por armas de fogo. Próximo, Paulo. Próximo, aí.
Esse card, eu queria fazer uma reflexão, porque nós temos a sociedade civil organizada, sobretudo o movimento de direitos humanos e o movimento de infância e adolescência neste país, tem, de alguma forma, criado situações estratégicas de enfrentamento à letalidade e ao extermínio, né? Com atos, com repúdios, com cartas, etc. E agora há pouco eu vi que o SEDECA Rio de Janeiro publicou, inclusive aqui no grupo de WhatsApp da rede, né, um manifesto de repúdio pela morte, pelo assassinato de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Então, tem muitas situações, e por isso a gente insiste que a estratégia no âmbito da sociedade civil, uma delas é política, que é de mobilização, que é de organização, e que a juventude ocupe as ruas, que nós ocupemos as ruas, que denunciamos, inclusive, nas instâncias e nos órgãos de denúncia, tanto internacionais quanto nacionais. Nós temos que não nos cansar, né, diante da inércia do Estado em recepcionar as denúncias e resolver o problema. Nós temos que não nos cansar e ir bem adiante. Aí vamos para os mecanismos internacionais e para todos os outros que a gente tem. E com este card, não podemos nos calar, é um pouco esta ânsia de que ninguém aguenta mais enterrar e nem contar meninos e meninas mortos neste país. Próximo, Paulo. Obviamente, a ANSED vai ampliar um pouco daqui para frente, construindo outras peças, para dar conta de que a campanha tem uma rotina de diálogo com a sociedade e com o debate, mas tantas outras vítimas que nós não conseguimos saber pelos rincões deste país, porque nós sabemos as crianças e os adolescentes e os jovens que morrem nas metrópoles, porque tem um grupo de movimento, de organizações que são ativos e dá visibilidade a isso de alguma forma, e aí a gente consegue saber. Mas a gente não sabe o que acontece na periferia do país. A gente não sabe o que acontece na periferia do Maranhão, dos estados do Nordeste, como um todo, dos estados do Sul, do Sudeste, e etc. A gente sabe o que acontece e está sabendo o que acontece na região, sobretudo na região Sudeste, não por ser a região mais populosa e também não por ser a região mais rica, mas é porque, de alguma forma, em alguns estados, a gente consegue dar repercussão e dar visibilidade. Então, esta tela, ela é em homenagem a todas essas crianças, adolescentes e jovens que a gente não conseguiu trazer o nome e nem saber aqui dentro da pesquisa se eles estão aí ou se eles não estão aí. São essas as peças, por enquanto. Vai compor essas peças também vídeos, né? Nós temos uma pessoa, além de Paulo, que está conosco aqui, o Andrei, que quem está preparando todo esse material, o Andrei é lá das Alagoas, entendeu? Preparando todo esse material, e ainda tem uma sequência de materiais a serem preparada para alimentar a discussão e o debate que vamos a começar agora com a presença dos dois jovens que estão aqui na sala conosco. Obrigado, e estamos à disposição, ou seja, a Patrícia e a Mariana também estão ali do lado, né, para poder nos recepcionar no debate agora. Obrigada, Djalma. Vamos agora chamar a Patrícia, muito obrigada lá, Djalma, né? Chamar a Patrícia e agora nós vamos para o debate, né? Então, chama a Patrícia, a Mariana e também convidar os adolescentes, né? Tayane e Cipriano, para também dar os seus depoimentos. E a gente coloca aqui o debate que é justamente sobre o relatório que foi apresentado e a campanha, né? Quem começa gostaríamos de ouvir, né? Primeiro, vocês aí, o Tayane e o Cipriano. Fique à vontade. Eu posso iniciar.
Para começar, eu queria ao longo dos dados que a Patrícia e a Mariana levantou, eu fiquei bem impactada. Na verdade, todas as vezes que eu paro para analisar esses dados, eu fico muito impactada, porque são números super altos, né? E são nossas crianças, são nossos jovens e adolescentes, inclusive eu faço parte disso. Tem essa questão que também é válido ressaltar, que em cada território tem um causador desses homicídios diferente, tem um violador desses direitos diferentes. Aqui onde eu moro, eu destaco as intervenções policiais como um causador muito forte, sabe, dentro daqui do meu território. E eu penso, que tal não ter como eu posso dizer, um treinamento com esses policiais, para que eles cheguem com mais calma dentro das favelas, principalmente, que eles saibam lidar melhor com esses policiais, com essas pessoas, com essas crianças e adolescentes. E eu também penso muito em mecanismos que vocês mesmos já utilizaram, que são esses levantamentos de dados, e essa inclusão dos jovens dentro dessas pesquisas, porque é muito bom a gente parar e ouvir esses jovens, até porque são eles que estão morrendo, né, infelizmente, são eles que estão tendo os seus direitos violados. Então, eu penso muito isso, essa questão desses mecanismos de inclusão dos jovens, de tentar entender o motivo desses homicídios, né? Pensar nesse recorte de território, nesse recorte racial e também nesse recorte de classe social, porque a gente sabe que tem essa diferença. Eu fico realmente também muito impactado e triste ao ver qualquer notícia na televisão ou os dados apresentados. Ler também que, ou muita gente, tipo um rapper que eu assisto, o Djonga, enfatiza em todas as músicas dele que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Então isso é muito forte, mas também é muito triste. Então um deles já foi meu amigo, um deles já foi um colega, entre aspas, que é o João Pedro, que morreu no início do ano. Então é muito forte isso, ver crianças morrendo. E, tipo, eu tenho um sobrinho pequeno e eu fico com medo dele crescer e tal. A minha mãe fica com medo de eu crescer e ser o próximo da lista. Então a gente nunca sabe quando vai chegar a nossa vez. A gente sai com esse medo, a gente sai sabendo que a gente vai ser renegado de alguma forma em algum lugar, ou que a gente vai ser olhado diferente em algum lugar. E, tipo, eu acho que a gente deve melhorar esses dados, assim. E, tipo, o olhar diferente deve ser para melhor, sabe? O olhar diferente deve ser, caraca, olha onde ele tá, olha onde ele conseguiu chegar, assim como todos os olhares são para outras pessoas que não são diferentes da gente, sabe? É a minha opinião, que não são diferentes da gente. Então a gente também não é diferente de ninguém. E por isso a gente não deve ser tratado como animal ou bicho, que é diferente de alguém. Bom, eu queria, assim, né, acho que escutando um pouco a Tayane, né, e o Adriano, assim, eu acho que é importante trazer isso que os dois colocam para a gente, né, da necessidade da gente voltar para escutar mais essas crianças e adolescentes, não só que estão no território onde acontece, né, o maior índice de frequência de mortes e assassinatos desses jovens, né, mas eu acho que é importante a gente poder fazer isso em vários outros locais, porque a gente tem observado, assim, o quanto tem ganhado uma gama, né? É lógico que nas periferias dos territórios isso acontece com maior frequência, mas a gente necessita, né, de que a gente possa empoderar esses adolescentes, que eles possam sentir que eles têm voz, né, porque mesmo, né, que eles estejam perdendo as suas vidas, é importante que as pessoas que estejam próximos, né, seus familiares, as pessoas da comunidade, elas possam saber aonde procurar para poder garantir seus direitos, porque muitas vezes, né, eu acho que uma coisa que a gente veio colocando, e eu acho que ao final dessa campanha evidencia isso também, que muitas dessas mortes, elas são invisibilizadas, a gente não sabe, né, quem é a Emily, quem é
a Raquel, a gente não sabe quem é o João, né? A gente não sabe quem são essas pessoas. E aí eu acho que a possibilidade, né, da gente poder formar redes, né, possibilita com que essas vidas, elas de fato, elas continuem presentes, né? Que quando a gente, né, diz que eles estão presentes, de fato a gente possa fazer com que possa chegar nos locais, nos mecanismos em que as pessoas possam reconhecer que não é para matar, né, crianças e adolescentes, né, elas merecem viver, né, então acho que esse caminho, né, que eu acho que os meninos estão apontando para a gente é algo que a gente precisa prestar atenção, né, e eu queria destacar também, assim, as famílias, né, porque hoje a gente vai ter também muitas mães, né, em especiais mães que são de famílias monoparentais, né, mulheres negras, que elas perdem os seus filhos, né, que eu acho que é um pouco do que o Adriano Cipriano, ele traz um pouco para a gente, né, quando ele lembra, né, das suas origens e tudo mais, que são mulheres que elas ficam só, né, e têm que lidar com todo o luto de ter perdido um filho, né, eu acho que mãe nenhuma nasceu e se tornou mãe, né, para poder enterrar filho, né? Eu acho que a gente não está aqui para poder enterrar crianças e adolescentes, a gente está aqui para poder vê-las crescer e poder ter possibilidade de construir novos mundos, né? Os mundos em que eles sonham, né? E eu acho que é para esse mundo que a gente está aqui discutindo tudo isso e tentando pensar, né, a partir desses dados, evidenciar todas essas possibilidades, não só de morte, mas de vida em especial, assim. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais da Tayane, do Cipriano, porque nós já estamos aí há um pouco mais de um ano, né, discutindo sobre essa temática, e vocês citaram experiências de vocês, e eu queria que vocês trouxessem, apontassem, talvez, como a Mariana disse, alguns caminhos. O que vocês consideram, porque vocês estão falando para a gente que trabalha diretamente com a infância e a adolescência, mas ouvindo de vocês, o que vocês consideram primordial para que a gente que trabalha com esse público faça, que possa contribuir para a prevenção do homicídio, do extermínio de crianças e adolescentes? E o que vocês acham que tem sido importante, né, tem contribuído para que vocês estejam aqui com 18, 17 anos, conseguindo discutir essa temática? Vocês falando por vocês e junto com a gente, que é tão importante ter, né, adolescentes falando junto com a gente. Gostaria que vocês abordassem um pouquinho dessa temática que já tem sido trabalhada pela gente. Eu acho que é super importante ter essa potencialização, né, das narrativas dos adolescentes e dos jovens. Eu acredito que essa inclusão de projetos que trabalham com esses temas são importantes. Eu acho que a inclusão dos jovens, dos adolescentes, o momento que eles possam ser ouvidos, porque, assim, a juventude, ela muda, né, a cada ano. A cada ano a juventude muda, então é importante a gente mudar e a gente se adaptar a ela. Então, muito importante, a cada ano que passa, a gente trazer novos jovens, a gente trazer novas juventudes para estar presente, para ser ouvida. Eu acho super importante eu fazer parte desses projetos, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer e de estar atuando junto como SEDECA. E eu acho que é isso, eu acho que são essas portas que abrem para jovens, que era importante ter a participação desses jovens, sabe? Eu acho que, primordialmente, o governo deve se importar mais com os jovens e adolescentes. Acho que seria um bom começo. E como a Tayane disse também, a inclusão de jovens em certas atividades. E também ouvir é bom, muito bom ouvir pessoas, e você nunca sabe o que a pessoa está passando, então se você puder ouvir a pessoa por 1 minuto, 2 minutos sequer, já vai ser muito importante para a pessoa. E acho que, como eu tenho visto aqui a maioria das reportagens, a maioria dos assassinatos é por policiais, então acho que um treinamento de policiais também no Rio de Janeiro e em outras regiões seria bem cabível.
a esse tipo de assunto. Então, e aí eu fiquei até pensando, assim, né, porque a gente, nas nossas pesquisas, né, eu e a Patrícia, a gente verificou, e a Bárbara, né, e a Carla também, verificamos, assim, o quanto tinha essas questões de gênero, né, que traziam um pouco a morte dos jovens e adolescentes também. E aí eu fiquei pensando, assim, né, tipo, né, Tayane, o que a gente poderia fazer, assim, para que essas meninas que elas estão sendo mortas, né, de uma forma tão cruel, como que a gente pode pensar do ponto de vista da sociedade, porque a gente tem aí, tipo, narrativas, né, que estão pensando que vão trazer todas essas questões do porquê que essas mulheres elas têm que ser mortas dessas maneiras, né? Por que isso acontece dessa forma? E aí eu fico pensando também, assim, tipo, com o Adriano mesmo, né? Assim, como que é ser homem, né? E ter, assim, ser tão violentado, porque ao mesmo tempo, assim, é tão difícil a gente pensar, tipo, a construção da masculinidade a não ser pela forma da violência, né? E como que isso vai impactando para a gente, assim. Vocês já observaram algumas coisas disso na vida de vocês, assim, como que vocês pensam isso, assim? Infelizmente, eu noto algumas dessas violações de direito no meu dia a dia. Por exemplo, eu sou uma jovem que mora dentro de uma favela, então eu sinto que eu tenho o meu direito de ir e vir, de uma certa forma, interferido. Então, às vezes eu fico com essa reflexão também, o porquê. Por que tal coisa acontece? Eu acho que não tem uma resposta certa, sabe? Mas eu acho que essa questão de violação. Eu acho que talvez a gente, pensando em uma política pública que envolva essas mulheres, que possa dar voz a essas mulheres, a gente consiga pensar em um caminho para a melhoria disso. Eu acho que isso é de fato assim, né, um caminho para a gente poder pensar assim, de trazer um pouco essas vozes mesmo, né? Que eu acho que é o que a gente está tentando até que fazer um pouco com vocês, assim, né? Porque a gente, quanto adulta, a gente já falou um monte de coisa, né? Não sei se o Adriano quer falar também, Adriano, que esse momento aqui, né, a gente acaba ficando nervosão, né, assim também. Mas tu quer falar um pouco sobre essa questão, assim, de como que ser homem, assim, sendo construído todo por meio dessas violências e como que isso vai acontecendo, assim, com vocês, assim? Então, eu estou bastante nervoso, porque falar desses assuntos assim me toca muito, me deixa super nervoso. Eu já tive meu direito violado porque já fui barrado em alguns lugares só por um olhar diferente e já fui também excluído de rodas de conversa por isso. Já tive perda de amigos por causa também de religião e porque os pais também não gostavam, simplesmente não gostavam. Então é difícil conviver e crescer assim, sabe? Minha mãe também agradeço muito porque ela é muito guerreira e eu, tipo, eu vejo meu pai e minha mãe no mesmo corpo, sabe? Então, cresci com ela, aprendi tudo com ela, então, assim, não foi o meu crescimento, assim, não foi tão bom, porque eu não tive a presença de um pai, mas tenho minha mãe, graças a Deus. Então, tipo, eu não sei muito o que falar, porque eu também tô nervoso, então, acho que é isso. Me desculpa aí se eu me embolei assim, mas eu tô bem nervoso. Então. Não, fica tranquilo, Adriano. É assim mesmo, fica todo mundo nervoso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, se vocês desejarem, o que vocês esperam que essa campanha alcance? Quais são os sonhos? O que vocês acham que a gente pode conquistar através dessa campanha?
Eu espero que essa campanha abra um pouco a mente de algumas pessoas enquanto a isso, enquanto a importância, né, de falar e de debater sobre esse tema, e talvez fazer com que cresça novos projetos, né, que trabalhe esse tema e que tenta, de uma certa forma, intervir nesses dados, nessas estatísticas, fazer com que elas diminuam. Eu penso nisso. Eu acho que também, assim, o que os meninos estão trazendo para a gente, né, é o quanto essas violações de direito, elas já aconteciam, né, com eles, né, tanto por não ter voz, né, por não ter a possibilidade de convivência familiar, de não poder ter direito à sua religião, né, de tanto que outras violações já estavam acontecendo com eles, né, e aí eu acho que a gente tem que pensar, né, tanto de um ponto de vista, né, do que a gente tem matado do ponto a partir de uma questão que é simbólica, né, e como que a gente tem matado também objetivamente, né, que é o que a gente está aqui falando da letalidade, assim, de jovens e de crianças, mas que a gente precisa observar também o quanto nós temos matado, né, de forma quando a gente não possibilita que eles possam falar, que eles possam se expressar, né, também. Adriano, tu queria falar também sobre os seus sonhos, sobre essa campanha? Então, acho que eu acredito muito nessa campanha, espero que consiga crescer cada vez mais, e eu tenho certeza de que vai acontecer isso. Espero que consiga alcançar a visibilidade que é necessária também, porque não adianta só 10 pessoas, 30 pessoas ou 40 pessoas ver. Eu acho que isso serve de lição para muita gente, então que consiga alcançar toda a visibilidade. E o meu sonho é poder crescer e andar normalmente na rua, sem nenhuma preocupação em relação à minha cor, em relação ao meu cabelo, ao meu estilo, à minha religião, ou qualquer forma minha de inspiração que eu tenho sobre mim mesmo. É isso, né? Então, a gente agradece já, né, mais uma vez, a participação de Patrícia, Mariana, Adriano, Cipriano e Tayane, né, pela disponibilidade de vocês. Não houve perguntas, apenas alguns comentários, eu acho importante colocar aqui, né? Cristiane Silva acha muito importante esse debate, tendo em vista as perspectivas de morte e não de vida que os nossos adolescentes e jovens encaram. Margarida Marques, puxa, Djalma, depois da campanha para ver, ler, ouvir, ainda temos que lidar com a mesma realidade. Que caminhada dura. Força, sede. Muito importante o trabalho dos SEDECAS. Realmente eu lembro dessa campanha, Margarida. Nazaré Cupertino, podemos promover debates locais para divulgar e construir incidência. Muito importante essa colocação da Nazarete. Vera Cristina, campanha mais que urgente. Parabéns, a sede. Seção DCI Brasil. Um abraço, Cristina. Eduardo Paisan Gomes, muito bom poder ouvir o jovem e a jovem. Aqui no Recife, realizamos pela plataforma dos centros urbanos do Unicef uma pesquisa no bairro com maior incidência de crianças, adolescentes e jovens vítimas de homicídios ou no sistema socioeducativo, meio aberto e fechado. Nosso receio de colocá-los em risco com suas falas no fechamento e apresentação da pesquisa. Pensaremos sobre estratégias sobre isso. Importante essa reflexão dele. Denise Campos, SEDECA lá de Glória de Ivone, não, SEDECA Maria dos Anjos. Os dados são apavorantes, por isso a campanha ganha muita relevância. Precisamos debater com a sociedade.
Então, foram esses os comentários, não houve perguntas, e agradecemos a presença de todos e todas nessa noite, desse nosso debate. Em breve, retornaremos com uma outra live para o lançamento do relatório sobre pandemia, a situação de crianças e adolescentes em tempo de pandemia no Brasil. Já estamos concluindo o relatório e, em breve, nós vamos fazer essa apresentação numa outra live, se Deus quiser. Então, muito obrigado a vocês, todos que estiveram aqui conosco, e aguardamos os próximos encontros.